Ah, se f***, pô, todo jogo é isso aí. Caralho, tomar no... Será que o Rodrigo Góes, atacante do Real Madrid da seleção brasileira, é realmente tudo isso que falam? Ou será que estamos diante de um caso clássico de um jogador superestimado, que acredita ser maior do que realmente é? O talento do Rodrigo é indiscutível na minha opinião, mas a pergunta que não quer calar é: será que realmente, nesses últimos anos de Real Madrid e seleção brasileira, o Rodrigo evoluiu a ponto de se considerar um dos melhores jogadores do mundo, jogador de elite, world class? Será que o Rodrigo, ele mesmo, está se considerando um jogador muito subestimado, ou ele é superestimado? A gente vai descobrir isso no vídeo de hoje. Eu já adianto pra vocês que tá cheio de polêmica aqui. Salve, rapaziada, Geek na voz, e como diria o Roberto Carlos, eu voltei agora pra ficar, e dessa vez com uns projetos bem interessantes que eu quero trazer aqui pro Minuto 93. E o tema do vídeo de hoje é o que tá mais em alta, não tem como, tá todo mundo comentando, até porque viralizou o vídeo dele, né, quando foi substituído, que ele saiu xingando, saiu falando mal de todo mundo, e o Militão, coitado, lá no meio do fogo cruzado, que é Rodrigo Góes, cara, jogador do Real Madrid, um jogador que despontou muito cedo, né, saiu da base do Santos, explodiu, foi pro Real Madrid muito jovem, ele já chegou chegando, né, fez o hat-trick lá na Champions League, o hat-trick perfeito, e colocou ele nos holofotes no mundo inteiro, e aí todo mundo achava que, nossa, o Real Madrid agora descobriu o novo Neymar, né, agora finalmente o Real Madrid tem o seu craque brasileiro que sempre desejou, e aí trouxe o Vinícius Júnior também, e de fato o Rodrigo, ele despontou com muito talento, cara, porque é um jogador extremamente talentoso. Vale ressaltar que ele é jovem ainda, né, às vezes a gente não se toca disso, mas o Rodrigo tem 24, 25 anos, então não dá pra decretar nada da carreira dele a partir de agora, porque ele pode evoluir muito, ou então ficar do jeito que tá, mas é um jogador que chama atenção pela habilidade, pela inteligência e versatilidade. Ele consegue jogar pelos dois lados, ele atua também como segundo atacante e em alguns momentos até como falso 9 ali e um centroavante. E durante essa trajetória dele pelo Real Madrid especificamente, né, porque pela seleção brasileira, digamos que a gente não tem boas recordações do Rodrigo em Copa do Mundo, mas cara, pelo Real Madrid ele marcou história nesses últimos anos, né, quem não lembra lá em 2022 na virada contra o Manchester City, os dois gols que ele fez no finalzinho, aquilo dali foi loucura, e depois fez gol decisivo contra o Chelsea, e na Champions seguinte de novo decidiu contra o Manchester City. Então assim, se o Real Madrid venceu essas últimas duas Champions, a de 2022 e agora a de 2024, muito se deve aos gols decisivos do Rodrigo. Ou seja, em grandes jogos, o Rodrigo já se provou ter a capacidade de ser uma estrela, de ser um jogador nível top mundial. O problema, na minha opinião, é que de lá pra cá, nesses últimos anos, o Rodrigo, ele não evoluiu do jeito que eu, pelo menos, imaginava e projetava diante do talento que ele tem. Parece que o Rodrigo estacionou, cara. Ele estagnou dentro do próprio talento que ele tem. O brilho daqueles momentos isolados não se traduziu em uma evolução consistente, e pra jogar no Real Madrid você precisa ser um jogador consistente, especialmente um atacante, né, porque enquanto o Vinícius Júnior deu saltos absurdos de evolução e se tornou protagonista mundial, o Rodrigo parece ter estacionado. Ele cumpre bem a função, ele é útil, mas não dá aquele salto pra categoria de craque incontestável, como é o caso do Vini. É como se o tempo passasse e ele ainda fosse a promessa em vez de se consolidar como uma estrela, porque, repito, ele tem talento pra isso. E sob o comando do Carlo Ancelotti, né, que foi quando o Rodrigo teve mais oportunidades e com o passar dos anos ele se tornou titular, ele passou a atuar pela ponta direita, que como todo mundo sabe, né, o próprio Rodrigo já falou isso abertamente, não é a posição favorita dele. Ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo do campo, né, meio que pela esquerda, ele cortando pro meio e dando a famosa chapada, o R12 quadrado do FIFA. O Rodrigo é muito bom nesse tipo de lance e é a posição de origem dele. Quando ele surgiu no Santos, surgiu pelo lado esquerdo, pô. Só que no Real Madrid, essa posição já tem dono, que é o Vinícius Júnior, né, atualmente, segundo o FIFA The Best, é o melhor jogador do mundo. E a verdade é que o Vinícius não só se firmou, como virou uma das maiores estrelas do futebol mundial. E isso fez com que o Rodrigo aceitasse a ponta direita, mas sem mostrar uma evolução real. E na temporada atual, sob o comando agora do novo técnico do Real Madrid, que é o Xabi Alonso, a situação do Rodrigo, que já não estava muito boa com o Ancelotti nessa última temporada, parece que piorou de vez. Porque se a gente pega o recorte inicial do trabalho do Alonso, vai que foi o Super Mundial, o Rodrigo basicamente não jogou, né? Ele foi titular ali no primeiro jogo e nos jogos seguintes ele sequer entrou. Teve um minutinho aqui e ali, mas o Gonzalo, que é um jogador da base que surgiu agora, pegou a vaga do Rodrigo. E aí quando iniciou a temporada, as sensações do Super Mundial se manteve. Rodrigo virou um reserva oficial nas mãos do Xabi Alonso. E contra o Oviedo agora, o Xabi Alonso, pô, conversou com o Rodrigo e disse o seguinte, ó, vou lhe dar uma chance, vou pegar aqui, vou lhe colocar no lado que você gosta de jogar, que é a ponta esquerda, e você vai ser titular. Você vai começar jogando e eu vou peitar, vou colocar Vinícius Júnior no banco. É o seu momento de brilhar, Rodrigo, pelo amor
amor de Deus, você não pediu isso? Você não quer jogar agora na ponta esquerda? Não quer ter momentos? Não quer ter minutagem? Então toma aí. E o resultado foi uma partida meio apagada do Rodrigo. Não foi mal de toda forma, mas foi um pouco apagada. Pouco mais de 1 hora em campo, nenhuma jogada realmente marcante. E pra piorar, ele foi substituído pelo Vinícius Júnior, que entrou, mudou o jogo e ainda fez um gol e deu uma assistência em apenas 20 minutos em campo, velho. Ou seja, a mensagem que o Rodrigo queria mandar pro treinador meio que virou um tiro no pé, né? Porque o Xabi Alonso foi lá, bancou o Vinícius Júnior, deu a oportunidade que o Rodrigo via pedindo, né? E na ponta esquerda, detalhe importante, né? Mais na direita, na esquerda, e o tiro saiu pela culatra, cara. Simplesmente entrou o Vinícius Júnior, que também não tá em uma grande fase, ele entrou e em 20 minutos ele destruiu o jogo, pô. Uma assistência e um gol, acabou. E embora tenha entregado boas atuações no Madrid ao longo dos anos, né? Especialmente em momentos decisivos, o Rodrigo não conseguiu se reinventar a ponto de se tornar um jogador indispensável. E agora com o Xabi Alonso, ele até recebeu a chance, como eu disse, né, de voltar pro lado esquerdo contra o Oviedo, mas ele não correspondeu. E é aí que tá a grande questão. Se o Rodrigo ele não consegue brilhar nem na posição que ele tanto pede, que ele tanto exige desde os tempos de Ancelotti, que é jogar na ponta esquerda, que é a posição favorita dele, se ele não consegue se destacar nem na ponta que ele realmente se sente bem confortável, cara, como exatamente ele vai tomar vaga de jogadores como Vinícius e Mbappé? Porque apesar do Mbappé ser atualmente o centroavante oficial, digamos assim, do Real Madrid, mas a gente sabe que o Mbappé também cai pelo lado esquerdo. Fica Vinícius e Mbappé por ali tabelando entre si. Mas, cara, como é que o Rodrigo vai desbancar um desses dois? E o mais preocupante talvez nem seja a bola em si, mas o comportamento. Pois quando foi substituído, né, no jogo anterior, o Rodrigo ele não gostou nada. Ele mostrou irritação, ele gesticulou no banco de reservas e até xingou, como a gente viu nesse vídeo aí. Coitado do Militão, ficou no meio desse fogo cruzado aí. E aí depois na entrevista, né, na coletiva, o Xabi Alonso tentou amenizar as coisas, né, porque ele percebeu que, enfim, que criou-se um caldeirão, e aí ele disse que não, o Rodrigo fez um bom jogo, ele tá evoluindo, tá tendo minutos, isso e aquilo, mas cara, no fim das contas, foi uma partida bem agridoce do Rodrigo, não fez muita coisa, não foi tão ativo, não participou muito, e ele teve a chance pra fazer isso. E se você pega as estatísticas do Rodrigo nesses últimos jogos, né, contando com a temporada passada, é aí que a situação fica pior ainda, fica mais preocupante. Cara, simplesmente o Rodrigo tem um gol nos últimos 25 jogos pelo Real Madrid, e olha que a maioria desses jogos ele foi titular, tá? Lembremos que com o Ancelotti, o Rodrigo era um titular indiscutível, pô, até mesmo nos melhores momentos, nos piores, ele tava lá na ponta direita do Carlo Ancelotti. Só que mesmo assim, nos últimos 25 jogos, um gol. Cara, assim, pra você jogar nesse time, que é o maior time do mundo, é a camisa mais pesada do mundo, atacante que não faz gol no Real Madrid, não costuma ter uma vida muito longa dentro do clube. E um gol nos últimos 25 jogos, assim, é pra você se perguntar o que tá acontecendo, né? Porque, volto a dizer, talento o Rodrigo tem, bola pra isso ele tem, mas tá acontecendo alguma coisa. E pra um jogador que se considera world class, né, o famoso jogador de elite, um dos melhores do mundo, porque dá pra perceber isso do Rodrigo, cara, não é muita coisa. Claro que jogadores competitivos não gostam de sair, né, só que há uma linha tênue entre ambição e estrelismo, e a frustração pública passa uma imagem de alguém que se vê maior do que realmente é, e essa postura incomoda a torcida e aumenta o rótulo de superestimado. Afinal, não faz sentido reclamar tanto se em 25 jogos recentes você só conseguiu fazer um gol, pô. E você teve a oportunidade de começar a titular no lado que você tanto pediu, que era a ponta esquerda. O Xabi Alonso bancou o Vinícius Júnior, tudo isso para poder acomodar um pouco o Rodrigo ali no time, para ele se sentir importante, e mesmo assim ele fez uma partida apagada. É difícil. E é aí que entra a percepção que muitos costumam ter, e eu confesso para vocês que ultimamente eu tô tendo essa visão de que o Rodrigo, ele saiu de ser um jogador subestimado para um jogador hoje superestimado, alguém que acredita ser maior do que realmente é. Porque sim, volto a dizer, ele tem talento de sobra, ele já decidiu jogos importantes, mas será que ele realmente é essa estrela mundial que ele acredita ser? Será que o Rodrigo é esse jogador que tem que ser vendido por mais de 100 milhões de euros e receber um super salário? Se bem que hoje em dia o mercado tá inflacionado pra cacete, né? Um Ekitike da vida tá saindo por 95 milhões, né? O Isaac, que é bom centroavante, 130, pô. E o contexto também não ajuda o Rodrigo, né? Porque hoje no Real Madrid o ataque é um setor com uma concorrência absurda, né? Você tem Vinícius e Mbappé, que são intocáveis, você tem o Brahim Dias, tem o Mastantuono, que chegou agora e já é titular, tem o Gonzalo Garcia também, que tá ganhando minutos, tem o Bellingham, que tá lesionado, mas a gente sabe que ele é titular nesse time, e ainda tem o Endrick, que tá lesionado e que pode mostrar serviço aí pro Xabi Alonso. E no primeiro jogo de La Liga, da atual temporada 25-26, o Rodrigo sequer foi pro aquecimento. Ele nem entrou, sabe? Outros jogadores entraram no lugar do Rodrigo. Gonzalo, Brahim, Mastantuono, mano, o Rodrigo virou quarta opção, sabe? Que negócio bizarro, velho. E outra coisa interessante também, é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que aqui você já chegou nessa parte do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue aqui, ó, as nossas redes, que a gente tá postando os conteúdos exclusivos por lá também. Faz tudo isso aí, que é nóis, pra ajudar aqui o canal.
Nice. Então, cara, isso coloca o Rodrigo em uma posição ingrata. Ele não é a estrela número 1, nem a número 2. E talvez esteja começando a virar a quarta, quinta opção, como eu disse. E pra um jogador que acredita merecer protagonismo, isso pode ser insuportável, velho. Ou seja, o espaço é pequeno e a cobrança é enorme. Pra ser titular neste elenco do Real Madrid, não basta ser bom. Você precisa ser decisivo semana após semana. E o problema é que o Rodrigo parece não suportar esse nível de competição interna. E quando você olha o elenco, como eu disse, cara, ele se torna mais um e não o cara, o protagonista. E segundo relatórios recentes, né, do The Athletic, que na minha opinião é um dos melhores veículos que tem hoje aí em relação ao mercado de transferência, junto com o Fabrício Romano, etc. Eles relataram, né, de que o Rodrigo, juntamente com seus agentes, mandaram procurarem outros clubes, né, ver outras opções de saída do Real Madrid e algum time que ele realmente possa jogar e ser importante. Só que o mais curioso, né, segundo o The Athletic, é que até o presente momento, alguns clubes, talvez interessados no Rodrigo, eles estão percebendo que talvez o próprio Rodrigo não queira sair do Real Madrid, o que torna a situação ainda mais confusa, né? Ele parece aquele jogador que só deixaria o Real Madrid se fosse para um clube de ponta e com um salário astronômico. Só que o problema é que talvez o mercado não veja o Rodrigo dessa forma. O Rodrigo pode até ser importante, mas ele não tá no mesmo patamar de caras como o Mbappé, como o Vinícius, Haaland, Lamine Yamal e tantos outros. Ele é bom, é muito bom, mas o mercado de elite só paga cifras milionárias por craques incontestáveis. Ou seja, isso acaba limitando muito as opções do Rodrigo, porque ele poderia ir para muitos times, mas receber um super salário, ainda a taxa de transferência, porque o Fabrício Romano disse que o Real Madrid só aceita negociar o Rodrigo a partir de 100 milhões, que na minha opinião é o valor do Rodrigo, tá? Mesmo com o mercado inflacionado e tudo mais, o valor do Rodrigo hoje para mim é 100. Mas o problema é que em campo, os números recentes não justificam essa exigência. Apenas um gol em 25 jogos é muito pouco para um atacante que se diz ser de elite. E esse descompasso entre ego e desempenho pode acabar afastando interessados e transformando o Rodrigo em uma aposta de risco, velho. E o trem tá passando pro Rodrigo, tá? Se ele realmente deseja sair do Real Madrid e ir para um outro clube onde ele vai ser esse tal protagonista, que vai jogar onde ele gosta, que é na ponta esquerda e que é um time de ponta, assim, o trem tá passando já. Porque o Bayern de Munique, por exemplo, que poderia ser um destino, né, pro Rodrigo, até porque o Bayern vendeu o Coman pra Arábia Saudita, mas eles trouxeram agora o Luis Dias. O Luis Dias já chegou, já fergou, já tá arregaçando, o Harry Kane junto com o Olise, não sei o que, acabou pro Rodrigo aí. E o Rodrigo até poderia ser esse camisa 10 ali, mais centralizado no Bayern de Munique, né, onde joga o Musiala, até porque o Musiala teve uma lesão feia e vai ficar muito tempo afastado, mas e quando o Musiala voltar, Rodrigo vai ser reserva? Ele vai continuar vivendo a mesma vida que tinha no Real Madrid? Aí você vai pro Arsenal, pô, poderia ser um baita lugar pro Rodrigo, né, o estilo combina, mas acabaram de contratar o Eze, né, então, e aí? Como é que fica agora? O Eze é o ponto esquerda. Aí você pensa, pô, o PSG saiu notícias recentes, né, de que estaria atrás do Rodrigo, que o PSG, a direção lá, o Al-Khelaif, o shakezinho do cabelo lambido, ele queria dar o troco no Real Madrid, né, por conta do Mbappé, aí eles queriam contratar o Rodrigo, não sei o que, mas faz sentido esse movimento atualmente? Pô, na minha opinião, o PSG tem um super jogador na ponta esquerda, que é o Kvaratskhelia, e o reserva do Kvara é o Barcola. Então o Rodrigo iria pro PSG disputar a ponta esquerda com Kvaratskhelia e Barcola? Não faz sentido, né? Ele já vive isso hoje no Real Madrid, né, com Vinícius, Mbappé, sabe? Aí você olha pro Liverpool, né? Pô, o Liverpool perdeu o Luis Dias, mas o Gakpo é o ponto esquerda e é muito bom jogador, tá fazendo um bom início de temporada, já fez gol, então assim, o Rodrigo iria disputar a posição com o Gakpo, sabe? Ele não chegaria a titular no Liverpool. O único time hoje, na minha opinião, que combina com o estilo do Rodrigo e que já demonstrou interesse, especialmente o técnico, né, que comanda este clube, que a gente conhece muito bem, é o Manchester City. O City, sim, é um time que hoje, na minha opinião, precisa de um ponta esquerda, pelo menos minimamente confiável, como é o caso do Rodrigo. Cara, quem é o ponta esquerda hoje do City? É o Marmoush? Pô, o Marmoush não é nem ponta esquerda. O Marmoush é um segundo atacante, um cara mais centralizado ali junto com o Haaland, ele não é um ponta. Talvez o Rodrigo seria uma muito boa pro Manchester City, né? Já saiu notícias aí de Fabrício Romano que o City, ele tem sim interesse no Rodrigo, mas só vai atrás do Rodrigo, né, oferecer a primeira oferta caso o Savinho ele saia, né? Porque o Tottenham tá com conversas que quer contratar o Savinho e tudo mais. Aí você tem o Doku ali também na ponta esquerda, que não é lá um jogador muito consistente também, é reserva. O Grealish saiu, foi pro Everton, já tá jogando bem no Everton, né? O que ele nunca jogou no Manchester City, olha só. E o Rodrigo sim, combina, né? O jogo do Rodrigo, o estilo combina com o do Guardiola, com o Manchester City. A gente sabe que o Guardiola é um técnico que namora essa contratação do Rodrigo há muitos anos. Ele adora o jogador, adora o estilo dele. Eu acho que tem encaixe, eu acho que combina. E eu acho que o Rodrigo chegaria titular indiscutível no Manchester City. Ele seria o dono da ponta esquerda que ele sempre quis, cara. E é um time hoje de ponta, é um time que tá brigando por tudo, por Premier League, por Champions League, que chega longe, que tem um elenco
muito forte e que seria muito bom pro Rodrigo. E a gente não pode ignorar que a Copa do Mundo tá logo ali na esquina, né? E isso muda completamente o peso da situação. A gente sabe que o Rodrigo é um jogador de seleção brasileira e ele precisa estar em campo, ele precisa mostrar serviço, ele precisa de minutagem no clube que ele joga, que atualmente é o Real Madrid. Só que atualmente ele é reserva dentro do Real Madrid. Então a condição para ele não tá muito boa. A concorrência absurda no ataque do Real Madrid pode acabar prejudicando a confiança e o ritmo de jogo do Rodrigo. Sendo que saiu recentemente a convocação, né, do Carlo Ancelotti, a segunda convocação dele, e o Rodrigo não foi chamado, né? Nem ele, nem o Vinícius, se não me engano. Então assim, se o Rodrigo ele quer estar na Copa do Mundo, ele quer ser importante, quer ser titular, como a gente sabe que ele tem potencial e talento para isso, ele precisa de minutos, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo e se sentir importante no clube que ele atua. E no Real Madrid a gente tá vendo que ele não vai ter isso com o Xabi Alonso, mas nem a pau. Mas como que você vai chegar nesse ponto se o Rodrigo passa mais tempo no banco de reservas do que jogando? E aí que entra a pergunta de $1 milhão, né? Será que o Rodrigo ele saiu de ser um jogador durante muitos anos subestimado para hoje ser superestimado? Na minha opinião, e olha que eu já mudei essa opinião algumas vezes, eu acho que hoje, atualmente, sim, eu acho que o Rodrigo ele é superestimado em partes. Eu acho que o Rodrigo é muito bom jogador, ele é versátil, ele tem um talento absurdo, uma qualidade com a bola nos pés muito grande, só que ele não consegue transformar isso em consistência, em regularidade. Ele não consegue jogar bem durante muito tempo, velho. E o comportamento dele de estrela parece ser descolado da realidade das estatísticas. Cara, um jogador que fez um gol nos últimos 25 jogos com a camisa do Real Madrid, ele não pode sair, ser reserva e ficar pé da vida no banco de reserva xingando todo mundo, pô. Um jogador que não consegue se impor nem mesmo quando ganha chance na posição que sempre pediu, não pode se colocar no mesmo nível de um Vinícius ou um Mbappé. E talvez o grande problema do jogador seja esse, né? É ele crer que ele é um jogador estrela, é top mundial, é um world class, quando na verdade o campo mostra que ele na verdade não seja isso. Então o Rodrigo ele chega aos 24 anos e uma encruzilhada na carreira, né? Ou ele aceita que no Real Madrid vai ser coadjuvante e tenta se reinventar, ou ele precisa dar um passo arriscado e sair para um clube onde ele possa ser protagonista. O talento, como eu disse, ninguém nega, mas a paciência do clube e talvez do torcedor, talvez não espere muito. E talvez essa perspectiva de que ele se tornou superestimado acabe se tornando realidade para a maioria das pessoas. Conforme o tempo vai passando e essas coisas vão acontecendo com o Rodrigo, essa afirmativa ela começa a criar forças, cara. Mas e para vocês, o Rodrigo é subestimado ou superestimado? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!